Salmo 92, versículo 12 a 14. Vamos ler todo mundo junto mais uma vez? Os justos florescerão como a palmeira, crescerão como o cedro do Líbano, plantados na casa do Senhor, florescerão nos átrios do nosso Deus. Mesmo na velhice darão frutos, permanecerão viçosos e verdejantes. Glória a Deus. E aí eu olhando e meditando esse texto, algumas palavras, saltam aos nossos olhos. E a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. E a palmeira tem várias características, Ela cresce no lugar seco, no lugar de desolação. Ela floresce, dá frutos. Ela resiste muito aos ventos, às tempestades. Ela é uma planta muito forte, muito sólida. A palmeira ela floresce várias vezes, inúmeras vezes. E ela dá frutos sempre em abundância. E tudo da palmeira é útil, tudo na palmeira é utilizado. E a palmeira, ela tem essas grandes características. E a gente pode olhar para esse texto e entender que nesse texto nós temos uma grande esperança, um grande alívio. Porque quem são os justos? Aí está dizendo no texto que os justos florescerão como a palmeira. E aí quem são esses justos? Os justos são todos aqueles que creem em Jesus como Salvador. Porque se eles creem em Jesus como Salvador, eles são justificados. Amém. Então, já começa aí com uma promessa para as nossas vidas, que nós, justos, floresceremos e daremos fruto. E isso mesmo quando chegarmos a uma certa idade, a velhice. Então, nós já começamos com uma promessa de Deus sobre a nossa vida. E por que esse texto traz esse alívio? Por que esse texto nos traz esperança? Porque se a Bíblia nos compara com essa palmeira, então Deus vê em nós todas essas características da palmeira. Deus consegue ver e Ele sabe que podemos vencer mesmo que tudo esteja dando errado, mesmo que nós estejamos no lugar seco, mesmo que estejamos no lugar árido, mas Deus consegue ver em nós essas características. Deus sabe que nós podemos dar frutos e frutos doces, frutos gostosos, mesmo que a vida não esteja tão doce, mesmo que a vida esteja amarga, mas nós conseguimos dar esse fruto. E Ele sabe que nós podemos vencer, mesmo que tudo e todos estejam secando ao nosso redor. Ele sabe que podemos produzir esses frutos, Ele sabe que nós podemos florescer, que nós podemos ser alívio para outras pessoas, porque aqui para nós, me desculpe os meninos que estão presentes, mas mulher é forte, não é? Mulher é muito forte. Mulher consegue vencer muita coisa, mulher consegue dar conta de muita coisa, mulher é perseverante, mulher é persistente, mulher dá tudo de si, ela realmente se entrega. Mulher é mulher, não é? Mas esses dias eu refletindo sobre esse tema, sobre palmeira e sobre essa questão de resiliência, eu me lembrei de um episódio, de uma situação que eu passei, que eu vivenciei, na verdade. Sempre no meu período de férias, eu viajo com minha família para regiões de praia. E o ano passado nós fomos para uma região que tinha muitas palmeiras ao longo da praia. E aí tinha uma certa região da praia que tinha muitas palmeiras, o mar tinha avançado muito e tinha muitas palmeiras com as raízes já bem descobertas, elas já estavam bem tortas por causa da água que batia, do vento e tudo, mas elas estavam ali firmes. Mas quando eu olhei para outras, existiam algumas palmeiras que estavam derrubadas, que elas tinham sido derrubadas por aquela situação. E eu sabendo que as palmeiras, elas têm uma capacidade muito forte de resistir ao vento e a tudo isso, eu fui lá para o meio da plantação lá de palmeira e eu fui entender o que tinha acontecido com aquelas palmeiras que tinham derrubado, que elas não tinham suportado aquela adversidade do local. E eu percebi que dentro delas, elas estavam loucas. Elas não tinham nada. Por fora, elas eram iguais às outras palmeiras. Elas estavam do mesmo jeito, mas por dentro elas estavam loucas. E aí, quando eu comecei a ler esse texto e meditar, Deus falou muito ao meu coração e Ele disse exatamente isso. Que para florescermos e frutificarmos, nós temos que estar sadias por dentro. Porque é de dentro, é do interior da planta que vem os minerais, que vem toda a força que a planta precisa para crescer, para florescer e para frutificar. Então a pergunta é, o que é que tem tirado a sua força para você crescer e florescer? Você pode perguntar
seu lado, o que é que tem tirado a sua força para você crescer e florescer? Eu vou lhe dar 3 motivos, eu vou lhe dar 3 coisas que podem estar acontecendo na sua vida e que está impedindo você de crescer, de florescer. A primeira delas é a forma como você lida com o tempo, com o seu passado. A primeira coisa que tira, que suga as nossas forças de crescer e florescer é a forma como você lida com o seu passado. Muitas vezes nós olhamos para a nossa vida o tempo todo pelo espelho retrovisor. Olhamos o tempo todo para o que ficou para trás, para o que passou, para o que deixamos para trás. Então olhamos sempre para a vida, para o que aconteceu no passado, olhamos através de marcas, olhamos através de situações dolorosas, através de coisas que vivenciamos em algum momento da nossa vida e que muitas vezes não deixaram coisas boas, não deixaram boas lembranças. E se nós não tivermos cuidado, é nesses momentos que a gente se apega e que a gente fica olhando para trás. E quando uma pessoa olha muito para o seu passado e fica presa a remorsos, a dúvidas, a medos, a arrependimentos, tudo isso impede de ser feliz, impede de florescer e de ter atitudes para frutificar. E são mulheres que muitas vezes vivem presas à dor, a traumas, elas foram marcadas por abandono, por violência, elas foram por abusos ou pelos próprios erros, às vezes são os nossos erros que fazem com que a gente fique presa nesse passado. Quando você se conecta ao passado, só tem 2 coisas que você precisa fazer. Só. Se você estiver fazendo uma terceira, você está fazendo errado. 2 coisas. Primeiro, você precisa aprender com seus momentos de erro. Se errou, se for uma situação difícil, se for uma situação complicada, olhe para esse momento e aprenda o que deu errado. Mas não fique preso a ele. Se for momentos de conquista, momentos de vitória, você celebra. Então só existem 2 formas de você olhar para o seu passado, aprendendo ou celebrando. Como é que você se conecta com o seu presente? O que é que você tem que fazer hoje para estar conectado com ele hoje? Agindo, não é? A gente tem que fazer alguma coisa. Então hoje a gente está conectado com o presente, mas a gente está agindo. Vocês estão aqui escrevendo, falando, pensando. Isso é ação. Ação que vai levar vocês a um futuro. Quando a missionária falou, escrevam aí os planos, façam aí as metas de vocês, os objetivos de vocês, vocês já estão se conectando com o futuro de vocês. Porque vocês estão colocando no papel coisas que vocês vão querer fazer no futuro, e isso é se conectar com o futuro. Mas para que um futuro bom chegue, você precisa aprender com o seu passado, celebrar com ele, agir no presente, para que o futuro chegue de forma produtiva. Entenderam? E a gente sabe muito bem que Satanás, ele veio para quê? Matar, roubar e destruir. Matar os nossos sonhos, roubar a nossa alegria e destruir a nossa vontade de viver. Foi para isso que ele veio. E muitas vezes ele vai usar o seu passado, ele vai usar o nosso passado para fazer isso. Ele é perito em trazer lembranças negativas para a nossa vida. Ele é perito em acusar, até porque a Bíblia diz que é um dos nomes dele, é o acusador, né? Então, ele é perito nisso. E muitas vezes ele vai usar o seu passado para sugar as suas forças e a sua energia de florescer. E a palavra de Deus diz que a raiz de amargura endurece o nosso coração. E um coração endurecido vai dar frutos bons? Não vai conseguir florescer. Uma terra dura não consegue florescer. Nem vai florescer, nem vai frutificar. Então, por causa dessa acusação de Satanás, e porque muitas vezes nós permitimos que ele traga o nosso passado à tona, nós somos contaminadas pela doença do e se. Que doença é essa, pastora? É a doença do e se. E se eu não tivesse sofrido aquele abuso? E se eu não tivesse casado com aquele homem abençoado de Jesus? E se eu não tivesse deixado de estudar? E aí a gente começa o e se, o tempo todo na nossa vida, na nossa consciência. E quando eu olho para o meu passado e fico presa exatamente nesse e se, eu estou presa aqui a remorsos, eu estou presa a dúvidas, eu estou presa aqui a arrependimentos, eu estou presa a atitudes que não me faz ter ações no momento para que eu consiga frutificar no futuro. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de uma pessoa que não ficou presa a momentos. Jesus, ele foi para a cruz, e quando ele estava na cruz sendo espancado, maltratado, humilhado, injustiçado, o que foi que ele fez? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus tinha 1000 motivos para gerar rancor, gerar raiva, porque ele estava ali, ele nem precisava estar ali. Mas ele entendeu que se ele se prendesse àquele momento, ele não ia seguir o seu caminho e seguir a sua gloriosa missão.
Mas a Bíblia não fala só de Jesus, porque a gente diz assim, mas Jesus, eu já tenho uma pessoa que pastor, mas Jesus não dá nem para comparar, porque Jesus é Jesus, né? Mas aí a Bíblia é tão bom que a Bíblia dá vários exemplos de pessoas que não viveram também nessa situação. Um deles foi Abigail. Eu não sei se você conhece essa mulher, um exemplo de mulher que ela não deixou se contaminar com a doença do IC. Quando lemos a história dela, lá em 1 Samuel, nós logo percebemos, porque o texto diz que o marido dela, Nabal, era um homem terrível. Ele era duro, ele era mau nas suas práticas, ele era um homem perverso. E Abigail, ela tinha todos os motivos, ela poderia ter vivido a vida inteira nesse sintoma, com os sintomas de IC. Ela podia ter dito, e se não tivessem escolhido ele para eu casar? Porque naquela época eram os pais que escolhiam, né? E se não tivesse escolhido? E se eu já tivesse deixado esse homem? E se? Mas ela não fez isso. O que foi que ela fez? Ela não viveu nesse momento e ela teve atitudes, ela decidiu ter atitudes que faria da vida dela diferença. E aí, em vez de ela ficar reclamando, xingando, e quando Davi chegou lá, ela porque meu marido é assim mesmo. Não, ela teve atitudes no presente que fez ela colher frutos no futuro. Se alguém aferiu, se o seu passado foi ruim, se você viveu momentos difíceis, momentos de dor, chore, 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 chore. Mas depois construa uma ponte e passe por cima dele. Construa uma ponte e vá agora direto para o seu presente. Deixe o seu passado para trás. Deus, ele não vai consultar o seu passado para escrever o seu futuro. Porque é promessa de Deus. Isaías 43, 18 e 19 diz: esqueçam que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Vocês não o percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Amém? Paulo, ele entendeu essa ideia, esse ensinamento de Deus, e ele escreveu lá em Filipenses 3, 13, e ele diz assim: irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Ele fazia uma coisa, ele não pensava que já sabia de tudo, ou que já tinha chegado onde ele queria, mas uma coisa ele sabia: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avanço para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial e de Deus em Cristo Jesus. Amém? Então a primeira coisa que você tem que fazer é deixar o seu passado, porque com o passado você não vai conseguir florescer e frutificar. A segunda coisa que você precisa entender se isso tem sugado as suas forças é o medo. O medo é uma coisa que entra no nosso coração e acaba trazendo muitos malefícios para a nossa vida. O que é que tem impedido você de crescer? O que é que tem impedido você de frutificar? O que é que tem impedido você de fazer algo a mais? Se você parar e prestar atenção, alguma justificativa você vai dar. Não porque eu não tenho mais idade, não porque eu não tenho condições, não porque. E a gente justifica muito bem as nossas vaquinhas. Mas o que nós precisamos entender, zona de conforto, ela pode ser definida como algo fácil de fazer, algo cômodo, algo conhecido, mas também zona de conforto é conhecido e é traduzido como algo que você não quer interromper. É um ciclo que você já está acostumado, é um problema que você não quer mais resolver, algo que você não quer mais começar, algo que seja desafiador. Tudo isso para você é zona de conforto. E aí a Bíblia mostra o exemplo de Ruth. Ruth é um exemplo de mulher que ela decidiu romper com a zona de conforto. Ela descobriu uma verdade que a maioria de nós não percebe. O conforto pode ser destrutivo. O conforto pode matar a sua criatividade, pode destruir o potencial que você tem, simplesmente porque você se acomoda num canto e você não quer fazer nada a mais. E Ruth, ela tinha uma opção de ficar na zona de conforto. Ruth, ela tinha a opção de voltar para a casa dos pais. Todo mundo conhece a história de Ruth, né? Ela tinha a opção de voltar para a casa dos pais, um lugar conhecido, um lugar confortável, um lugar de proteção. Ela poderia voltar para a casa dos pais e viver a sua história, viver a história que a vida lhe deu, uma história de perdas, uma história de dor. Ela podia... Era muito mais fácil quando a sua sogra disse: não, minha filha, não venha, não me acompanhe, não. Ela podia muito bem ter voltado para a casa dela e vivido toda aquela história e ficado o tempo todo: e se meu marido tivesse morrido? E se meu sogro tivesse morrido? E se
se eu ainda estivesse lá. Mas o que foi que ela fez? Ela decidiu romper com o medo e partir para uma nova história. Ela decidiu romper com a zona de conforto e partir para um novo momento da sua vida, para novas conquistas. O medo te impede de vislumbrar, de olhar para o horizonte que está além da dificuldade. O medo cria em você uma barreira e você não consegue ver além daquele problema ou daquela situação. O medo suga as suas forças e impede você de produzir. E eu sei que muitas vezes é difícil. Eu sei que é difícil. Eu também já tive medo, eu também passo por situações difíceis, mas para florescer e frutificar, você precisa buscar fé e confiança em Deus. Mas acima de tudo, você tem que ser decidida. Você tem que decidir o que você quer da sua vida. Ruth, ela era uma mulher decidida. E poucas mulheres são. E para frutificar, você precisa romper com o medo e desenvolver a determinação. Pense no que você quer. O que é que você quer? Olhe para isso, contemple isso, medite nisso. O que é que você quer que aconteça com a sua vida daqui a 6 meses? O que é que você quer que aconteça na sua vida daqui a 1 ano, daqui a 10 anos? Como é que vai estar a sua vida daqui a 10 anos? Você já pensou nisso? Já parou para pensar? Para meditar nisso? Se você não parar, você não vai ter ações no presente que vai fazer você chegar aonde você quer chegar. O que você sonha em se tornar? Quais frutos você quer gerar na sua casa, no seu casamento, na sua vida profissional, na sua igreja, aqui no seu ministério? O que é que você quer? Quais frutos você quer? Você tem uma lista desses sonhos, desses objetivos? Talvez agora já tenha, porque a missionária está ajudando vocês. Isso é muito bom. Nós precisamos ter uma lista do que a gente quer. Então, queridos, a determinação atrai as suas conquistas. É quando você determina que vai fazer, que vai correr atrás, que vai buscar, que você vai conquistar. Esther, ela foi um outro grande exemplo para nós. Uma menina órfã, despreparada, inexperiente, mas ela decidiu romper com medo e enfrentar o maior concurso de beleza da época. Talvez nenhuma de nós aqui tivéssemos essa coragem dela de enfrentar aquela situação. Mas ela entendeu que no final aquela decisão iria trazer benefício para ela e para o seu povo, e foi o que aconteceu. Ela conseguiu salvar todo um povo por causa de uma decisão que ela tomou. Esther, ela não permitiu que o medo lhe trouxesse insegurança. Você precisa ser segura em Deus. Você não é as adversidades que a vida lhe trouxe. A sua verdadeira identidade está em Deus. Deus sabe quem você é e Deus sabe o que diz ao seu respeito. Então não seja uma mulher insegura. Acredite no que Deus diz a seu respeito. A vida trouxe para Ruth o quê? Viuvez, escassez de alimento, pobreza. Mas isso não dizia quem ela era. Ela sabia quem ela era e ela sabia o que ela queria. Não era aquela situação que ia definir a sua vida ou o seu futuro. Tanto Ruth como Esther, elas deixaram as inseguranças, elas deixaram os medos, elas romperam com toda aquela situação e tiveram a capacidade de agir e de progredir. A insegurança, queridas, é apenas um sentimento. A insegurança não é um monstro, é apenas um sentimento destrutivo. E você não pode permitir que esse sentimento norteie a sua vida. Você não pode permitir que a insegurança diga o que é que você vai fazer, o que é que você não vai fazer. A sua identidade está em Jesus Cristo. E a insegurança faz você acreditar, muitas vezes, em mentiras a seu respeito. A insegurança faz você acreditar em coisas que não é verdade. A insegurança faz você acreditar que você não tem valor, que você não tem capacidade, que você não merece, que você não foi escolhida. Muitas pessoas não florescem, não crescem, não frutificam, porque acreditam nas mentiras que a insegurança nos traz. E se existia uma pessoa que era insegura, euzinha. Eu sempre fui extremamente insegura. Eu sempre tive uma necessidade terrível de saber se eu estava agradando, de saber se as pessoas estavam aceitando o que eu estava fazendo. E chegou um momento na minha vida que eu acho bem interessante, porque quando a gente vai para a escola, quando a gente vai fazer a prova na escola, a gente primeiro estuda a lição e depois a gente faz a prova. Na vida é o contrário, vocês já perceberam, né? A gente entra na prova para poder aprender a lição. E Deus me mostrou de uma forma muito, muito difícil, muito dura. Eu levei um golpe, vou falar essa palavra, mas eu passei por uma situação muito difícil com uma pessoa que se mostrava ser muito próxima, ser muito amiga, me dizia muitas coisas que me ajudavam a eu me sentir não tão insegura, e de repente
pessoa virou e fez coisas terríveis comigo. E eu passei por uma situação muito difícil emocionalmente, desenvolvi síndrome do pânico. E foi muito difícil para mim naquela fase. Mas, lembra que eu disse? Das coisas ruins a gente aprende e das boas a gente celebra. E eu comecei a orar a Deus. Eu disse, Deus, o que eu tenho que aprender desse momento? Porque eu não vou carregar esse momento pro resto da minha vida, né? E Deus disse, você precisa aprender a não confiar no que os outros lhe dizem. Não interessa o que as outras pessoas acham sobre você. Você precisa saber o que eu digo sobre você. O que eu sei sobre você, é isso que você tem que aprender. Gente, a Bíblia diz lá em Isaías 43, e na hora Deus trouxe esse texto para o meu coração, e daí em diante Deus quer saber, eu não quero nem saber o que, é que o povo acha de mim, eu quero agora ouvir só a voz de Deus. Isaías 43 diz, mas agora sim diz o Senhor, aquele que te criou, ó Israel, aquele que o formou, ó Israel, não tema, pois eu o resgatei, chamei pelo nome, você é meu. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você, e quando você atravessar os rios, eles não encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará, as chamas não o deixarão em brasas, pois eu sou o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador. Dou o Egito como resgate por você, a Etiópia e Seba em troca de você, visto que você é precioso e honrado à minha vista, e porque eu amo, darei homens em seu lugar e nações em troca da sua vida. Não tenha medo, pois eu estou com você. Deus está com você, minha irmã. Por que você tem que ter medo? Deus está com você, Deus ama você e Ele dá nações pela sua vida. Então não tem por que você ter medo. Não tem por que você ficar parada numa zona de conforto, porque Deus, Ele é com você. Amém? A primeira coisa que suga a nossa força de florescer e frutificar é o quê? Como nós olhamos para o nosso passado. A segunda, o medo. A terceira é desânimo. Diga, desânimo. Eita, estou bem desanimada mesmo. Diga aí mais animada, desânimo. Desânimo. Certeza que provavelmente muitas mulheres deixaram de estar aqui nos dias de hoje, de ontem para hoje. Eu tenho certeza que muitos até disseram, não, eu vou. E quando chegou ontem, eu estou tão cansada, estou tão desanimada, e acabaram não vindo, não é? A missionária com certeza preparou, chamou, convidou, mas aí eu sei, porque sempre nesses eventos acontecem de pessoas, por causa do desânimo, não vir. E o desânimo faz você, exatamente isso, você abandonar caminhos, abandonar momentos como esse, que faz você crescer, que faz você refletir, que faz Deus falar com você, que faz Deus trazer esperança para você. Então o desânimo faz você abandonar caminhos que te levam a frutificar. O desânimo leva você a perder recursos que te ajudam, que vão te ajudar a frutificar. Sabe quando foi a última vez que órfã apareceu na Bíblia? Quem sabe? Quando foi a última vez que ela desistiu, que ela apareceu na Bíblia? Quando ela desistiu. Quando ela desistiu, ela decidiu ficar lá no meio do caminho, ela desistiu quando ela resolveu não seguir adiante. Ao contrário de quem? Da sua cunhada Ruth, não é? Então, órfã foi a última vez que o nome dela apareceu na Bíblia. Quando ela desistiu. Quando ela deixou que o desânimo tomasse conta e ela voltou para a zona de conforto. Ao contrário de Ruth, que decidiu ser ousada, decidiu ser tenaz. O marido de Ruth e o seu sogro estavam mortos. Sua cunhada voltou para a família dela. Sua sogra insistiu e disse que ela devia ir embora, ela devia ir para casa. Ela não tinha ninguém por ela estava sozinha. Seu passado não trazia boas lembranças. Seu futuro não encorajava ela, não motivava, mas ela não desistiu. Ela foi a única a se comprometer com um futuro diferente. Ruth não permitiu que o desânimo decidisse a sua vida. Ela decidiu motivar a si mesma quando ninguém se importava e era capaz de fazer. A vida é fácil? Não. A vida não é fácil. Nunca vai ser. Nunca você vai ouvir uma pessoa dizendo, venha para essa igreja aqui que vai ficar tudo certo, tudo fácil. Não, a vida não é fácil. Jesus sempre disse isso. Você está cansada? Eu sei, eu também estou cansada. Mas graças a Deus porque estamos cansadas. Sabe por quê? Olha para a sua irmã que está falando, porque você está viva, minha irmã. Não é? Se a gente está cansada, é porque a gente está viva, é porque a gente está trabalhando, é porque a gente está produzindo. É isso que faz a gente ter cansaço. Se você já tivesse morta, beleza. Não estava cansada não, aí você escolhe. Eu acho melhor estar cansada, né? Eu acho melhor estar cansada, então você decide. Então, gente, é maravilhoso quando a gente tem uma pessoa do nosso lado, por exemplo, às
irmãs estão achando animada ali, tá? É maravilhoso quando nós temos do nosso lado pessoas que seguram a nossa mão. Quando a gente tem um marido que segura a nossa mão no meio dos vales, incertezas. É bom quando a gente tem um filho que olha para mamãe, você consegue, eu sei que você é capaz. É tão bom quando a gente tem um pastor abençoado, assim, né? Pastores assim abençoados, que olha para você e diz que você está orando, que está orando por você. Mas e se ninguém fizer isso por você? E se você for uma pessoa que não tem ninguém que lhe dê uma palavra de encorajamento? Você vai desistir de escrever a sua história, como o Orphan fez? É maravilhoso receber ânimo das pessoas que amamos. Mas se você deseja florescer e frutificar, você precisa aprender o segredo de motivar a si mesmo. Se continuar esperando por palavras de ânimo de alguém, nunca sairá de onde está. Então para de reclamar do teu marido que não se interessa pelos teus sonhos. Para de reclamar dos teus filhos que não se interessam por algo que você quer. Para de ter autopiedade. Para de olhar para você como vítima. Gente, só quem aguenta uma vítima do lado é a outra vítima. Vocês já perceberam isso? Por quê? Um serve de muleta pro outro, né? Quem aqui gosta de ficar com uma pessoa que fica o tempo todo choramingando, se lastimando, reclamando da vida, ó céu, ó vida? Alguém gosta? Porque se você gosta, é porque você quer ser muleta de outra pessoa. Porque ninguém gosta. Então a gente precisa parar de olhar para nós como vítimas. Nós não somos vítimas, nós somos protagonistas da nossa história. Deus, ele tem o poder sobre as nossas vidas, mas ele libera sobre nós essa capacidade de ação. Então a gente precisa parar de choramingar, parar de ter autopiedade e olhar para o seu futuro, mas olhar para o nosso futuro com o quê? Com alegria, com esperança, com motivação, com convicção de que amanhã, de que daqui a pouco, daqui a poucas horas vai começar o melhor da minha vida, a melhor fase da sua vida. Olhe para quem está do seu lado para encerrar e diga, vai começar a melhor fase da sua vida. Amém, em nome de Jesus. Vai começar. Amém. Vai. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridas? Parar, o medo não pode lhe parar, o desânimo não pode lhe parar. Você tem que pensar quem é a seu favor, quem é por você. O texto lá de Romanos diz: o que diremos, pois, diante dessas coisas? O que você vai dizer diante de uma dor, diante de um problema, diante de um medo? O que você vai dizer? Se Deus é por mim, quem vai ser contra mim? Essa que tem que ser a nossa frase, essa que tem que ser a nossa vida. Nada pode me parar, porque diante dessas coisas, Deus é por mim. E se Deus é por mim, nada vai ser contra mim. Amém? Feche seus olhos nesse momento. Eles, com propósito, nesses dias. Eu sei, nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Mas agora te vejo. Vai ver. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de ouvir falar. Eu te conhecia só de